Tudo bem? Aqui é a professora Inayara Bortoleto. É um imenso prazer estar mais uma vez na Semana Pedagógica do Monshot. Agora, a participação é na Semana Pedagógica de 2023. Então, sejam todos muito bem-vindos para a nossa pequena contribuição e espero que vocês depois devolvam um retorno para dizer o quanto, né, transformou as aulas de vocês, o ano letivo de vocês, essa pequena contribuição que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá, gente, ó, qual é o nosso tema, né? O que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa pequena participação? Nós temos um grande desafio pós-pandemia, durante a pandemia também foi um desafio muito grande, mas é tornar as aulas de ciências da natureza, as aulas de química mais atrativas. Então, um pouquinho do que a prof. Nayara Bortoleto vai falar para vocês hoje é como tornar as suas aulas mais atrativas através de jogos e laboratórios virtuais. Mas não somente isso, aplicando algo que nós estamos convivendo bastante, que nós falamos que é o quê? A questão das metodologias ativas, como associar tudo isso. E antes de mais nada, antes de continuar aí a nossa contribuição com vocês, eu quero pedir para vocês deixarem um comentário ou marcar, né, o arroba do nosso Instagram, marcando esse momento da parte mais especial, do conteúdo mais relevante dessa nossa contribuição, dessa nossa palestra aqui na Semana Pedagógica do Monshot. Lembrando que o nosso Instagram é @inayaraquímica, tá bom? Então, bora lá para o nosso bate-papo hoje, como tornar, né, as nossas aulas de química, de ciências da natureza, mais atrativas através de jogos e laboratórios virtuais. Então, é o seguinte, ó. Nós temos 3 principais desafios na atualidade, né? Primeiro é o desafio pós-pandemia. Então, nós tivemos um impacto durante a pandemia, né? Que é a questão da adaptação, da transmissão de conhecimento, do ensino. Foi o momento em que nós acabamos, né, nos tornando YouTubers. Os professores buscaram estratégias, metodologias, formas de ensinar de forma mais assertiva para os nossos alunos. E agora, junto com o processo de pandemia, veio também alterações, né? Veio a aplicação do novo ensino médio. Então, nós estamos vivendo aí, né, no primeiro ano de aplicação do novo ensino médio, na adaptação, né, de acordo com a BNCC, e junto com isso vem aquela pegada que já existia, né, que é como tornar as aulas mais atrativas, como ser um professor inovador, como fazer com que o meu aluno se engaje durante da aula, né? Então nós temos 3 desafios. Nós temos o desafio pós-pandemia, que o aluno ele já tinha um déficit, já tinha uma dificuldade, e depois da pandemia isso permaneceu. Nós temos também o desafio da adaptação com o novo ensino médio e tudo aquilo que já vinha anteriormente, e como ser um professor diferente, acima da média, um professor inovador que transmite conhecimento, mas levando muita coisa importante para os alunos, né? Então vamos lá. Alinhado com esses 3 pontos principais, né? A gente deu um trava-língua, às vezes na sala de aula acontece isso também. Nós temos a questão de como nós vamos fazer isso, né? Então, qual é a nossa sugestão nessa palestra com vocês aqui, nesse bate-papo na Semana Pedagógica do Monshot? Aplicação de uma metodologia ativa, né? E essa metodologia ativa que eu vou sugerir para vocês hoje, onde nós vamos aplicar jogos, laboratórios virtuais, simuladores, é a questão de rotação por estações. Então, nós vamos verificar a aprendizagem de um determinado conteúdo já trabalhado previamente através dessas estações, dessa rotação dos alunos, né? Através das estações. E como nós podemos fazer isso? A rotação, a gente pode dizer que ele vai fazer com que o aluno trabalhe em grupo, que ele faça um momento de discussão, que seja abordado tecnologias, o uso das tecnologias, né? Nós vamos estar fazendo com que o aluno
faça sentido para ele aquilo que ele entendeu teoricamente e, ao mesmo tempo, ele vai se tornar mais suave, mais tranquilo, mais gostoso aquele processo de ensino-aprendizagem, né? E no novo ensino médio, gente, a grande pegada é que o aluno ele tem que ser protagonista. Então, ele tem que ser o protagonista do seu aprendizado, de todo o processo. E com a questão da aplicação da metodologia ativa de rotação por estação, nós contribuímos com isso, porque ele vai trabalhar individualmente, tornando protagonista, né, daquele processo de ensino-aprendizagem que ele está inserido, e também vai aprender a questão de discussão, de análise, de contextualização com o próximo, com o colega. E aí atende mais um quesito. Nós temos uma dificuldade muito grande quando nós estamos ensinando conteúdos para os alunos, eles nos perguntam assim: aonde eu vou aplicar isso? Por que eu tenho que aprender, né? Onde eu vou utilizar isso na minha vida? E um dos desafios de nós, né, professores de ciências da natureza, de professores de química, é mostrar a relevância, a importância e a aplicação. E são em momentos como esse, aplicando esse tipo de metodologia ativa, que é uma das ferramentas que nós podemos utilizar, é que vai fazer sentido para esse aluno. Ele vai falar: opa, é esse o processo, é aqui que eu vou aplicar, por isso que eu tenho que aprender esse conteúdo. E dessa forma vai fazendo sentido, os alunos vão se encantando e vai deixando de ser aquela decoreba, né? Então vai deixando de ser apenas aquela decoreba de sempre. Qual é a justificativa, então, para a gente aplicar, e daqui a pouquinho, no segundo momento dessa nossa palestra aqui, na Semana Pedagógica do Moonshot, eu vou mostrar, né, como seria, então, a aplicação dessa rotação por estação. Vou dar uma sugestão de aula para vocês. Mas qual é a justificativa para a gente aplicar isso? Uma das coisas, gente, é que a prova, o teste, tudo que prova o ser humano, a gente fica muito ansioso. E muitas vezes, né, o aluno fica tão ansioso com a prova que ele acaba não indo bem. Mas muitas vezes também nós sabemos que aquele aluno ele aprendeu aquele conteúdo, fez sentido para ele. Porque nós, como professores, lá na frente, nós sabemos aquele aluno que teve dificuldade, aquele aluno que está com dúvida, né? Aquele aluno que precisa de uma revisão. Nós sabemos o momento em que cada um está, né? Porém, nós sabemos, né, na nossa atualidade, desde o método tradicional, que uma das formas deles serem avaliados é através de uma avaliação escrita, é através de uma prova, é através de um teste. Mas nem sempre um teste, uma prova, mostra o quanto esse aluno aprendeu ou assimilou dado conteúdo. E aqui que faz mais sentido ainda a aplicação desses simuladores, desses jogos, dessa metodologia ativa através de rotação por estação. Por quê? Vai ser um aprendizado de forma diferenciada, mais lúdica, mais atrativa, né? E vai tirar aquele peso dos alunos. Qual o peso que a gente vai remover dos alunos? Aquele peso da prova, do teste, de que eu tenho que acertar, de que eu sou menos ou mais. A gente não vai estar medindo a pessoa ou o conhecimento dele por dado conteúdo em uma régua, mas aquilo vai estar sendo assimilado por ele de uma forma diferente, né? Beleza. A justificativa é essa, a sugestão é essa. E quais são as tecnologias? Como a gente consegue aplicar, então, tudo isso, né? Então, quais são as tecnologias que nós podemos aplicar nessa rotação? Nós podemos utilizar, que eu vou falar um pouquinho mais e demonstrar cada um deles para vocês. Laboratórios virtuais e simuladores virtuais. Nós temos vários laboratórios virtuais e simuladores gratuitos, né? Nós temos, por exemplo, que eu vou utilizar aqui nessa sugestão de aula de hoje para nós a plataforma FET Colorado. Mas tem outros aplicativos que vocês acabam baixando pelo celular, né? O aplicativo do celular, conseguem gravar a tela e colocar à disposição do aluno no momento que vocês estiverem trabalhando essa rotação por estação, tá? Tem os jogos
jogos que os professores podem criar em PDF ou jogos online também. Nós temos plataforma, né? Nós estamos no momento de era maker, da questão da tecnologia, do uso de recursos mais tecnológicos, porque os nossos alunos, eles são mais antenados, né? E existem jogos, né, que você pode aplicar no ensino durante esse processo de avaliação, de mensuração do aprendizado. Também tem atividades diversificadas, que faz com que os alunos, gente, principalmente alunos do ensino médio, não só do ensino médio, ser humano, ele é competitivo, né? Então, o que ele quer acertar mais do que o outro, ele presta atenção quando ele vai ter uma recompensa. E dessa forma, a gente acaba prendendo a atenção do aluno em determinado conteúdo de forma mais assertiva, né? Quando nós fazemos justamente atividades diversificadas, quiz, né, desafios para eles, e os nossos alunos, eles gostam de serem desafiados ao tempo todo, tá? Mapas mentais, a gente pode também, como ferramenta, utilizar mapas mentais, resumos, uma forma contextualizada para que o aluno aprenda. E dessa forma, ele já vai estar trabalhando um outro aspecto, que é se preparando para o Enem, para o vestibular, onde as questões são o quê? Primeiro vem um texto base, né? Onde tem a contextualização, para depois vir a pergunta. E também nós podemos utilizar durante esse processo vídeos ou tutoriais, né, como orientação para o aluno desse processo de aprendizagem que é a rotação por estação. Então, gente, ó, recapitulando, né, o que nós estamos vendo aqui na nossa palestra da Semana Pedagógica do Moonshot. Então, nós vamos trabalhar, né, uma sugestão de metodologia ativa, que é a rotação por estação, certo? Essa rotação por estação, por que nós vamos focar em trabalhar ela? Porque nós vamos tirar um dos aspectos, que é o peso do teste, é o peso da prova, né, do simulado das costas dos alunos, aplicando tecnologias, né, do momento, tecnologias que eles estão acostumados, uma forma diversificada para mensurar, para quantificar, para verificar a aprendizagem desses alunos. Outra coisa, o que eu fiz nesse momento com vocês? Eu fiz uma retomada daquilo que eu havia dito lá no início. Então, eu havia apresentado, né? E havia explicado cada uma delas, e agora eu fiz o quê? Eu fiz uma retomada. Então, gente, em toda aula, seja uma aula que você esteja aplicando uma metodologia ativa, seja a sua aula em sala de aula, é importante você sempre estar frisando, porque o ser humano, ele é acostumado com a repetição. A repetição, ele ajuda a fixar melhor. Então, quando você faz uma retomada, olha, esse é o primeiro ponto, esse é o segundo ponto, esse é o terceiro ponto, aquilo ali vai fixando melhor. É aquela coisa, né? Aquela frase antiga que o pessoal fala, né? Que tanto que a água bate até que fura pedra, né? Então vai batendo ali até que fura pedra. E com a aprendizagem também é assim. Então é importante ter um checklist, o aluno saber a sequência do que vai acontecer. E outra coisa, durante o processo, o óbvio tem que ser dito. Então tem que ficar claro para eles, e se necessário for, durante essa explanação inicial dessa aula, né, você retome colocando os pontos principais para que faça sentido para ele. Mas vamos lá, então, para a sugestão de rotação por estação. E hoje nós estamos trabalhando, né, Química. Eu sou professora formada, né, licenciada em Química. Sou servidora do Instituto Federal, né, trabalho no laboratório. E a minha sugestão de aula para vocês, então, vai ser sobre Química. Então, vamos lá, gente, ó. Qual é a questão, né? Qual é o conteúdo dessa aula, dessa sugestão de aula para vocês? Estrutura dos átomos, né? Então, essa atividade vocês vão dividir em 5 estações. Então, vocês vão dividir os alunos em 5 grupos, tá? Cada estação dessa vai acontecer, vai ter uma aplicação de uma daquelas tecnologias aplicáveis,
né? Ou uma estação vai ser um jogo, a outra vai ser um mapa mental, a outra vai ser um vídeo, uma atividade diversificada, a aplicação de um laboratório virtual, mas cada estação dessa vai acontecer algo referente a esse determinado conteúdo que está sendo trabalhado. Então, o tema do conteúdo que está sendo trabalhado é a estrutura dos átomos. Então, nós vamos dividir a nossa turma em 5 estações, tá? Então, é sempre importante também dividir em várias estações para não ficar muitos alunos acumulados ou juntos em um único grupo, para que todo mundo possa interagir, para que todos possam participar e que esse momento seja realmente significativo e que tenham um aprendizado relevante, né, para cada um desses alunos. É importante também contextualizar essa atividade, o óbvio tem que ser dito, deixar claro as regras, deixar claro a divisão de alunos que vai ser cada grupo, que vão ser cada estação, qual é o tempo que vai circular essa estação. Então, por exemplo, os alunos que estão na estação número 1, daqui quantos minutos ele vai passar para a estação número 2, né? E assim sucessivamente. Então, que tempo que vai ser esse rodízio? Mostrar para eles também quanto tempo. Ah, hoje eu tenho uma aula para aplicação dessa metodologia, eu tenho 2 aulas de 50 minutos. Então, é importante, prof, que quando você, né, entrar em sala de aula, deixe todos esses pormenores bem claros, né? Deixe tudo nos mínimos detalhes para que o aluno, né, não diga que não entendeu ou que fique perdido, e dúvidas vão surgir, mas assim conforme vocês forem aplicando várias vezes, vai fazer cada vez mais sentido para o seu aluno. Então, o nosso tema é esse, né? Estrutura dos átomos. E qual é a sugestão que eu trago para vocês, né? Então, a sugestão que eu vou mostrar já já é o seguinte, ó. Voltando daqui. Nós vamos ter, na estação número 1, nós vamos ter um mapa mental, onde tem a parte conceitual, um resumo, explicando o que é estudos, onde eles vão fazer a leitura. O grupo que tiver nessa estação vai fazer uma contextualização, vai anotar as palavras-chave, e depois do tempo determinado, né, de acordo com a sua aula, as equipes elas vão trocar. E aí vai para a segunda estação. A segunda estação é uma atividade diversificada relacionada com o tema de estrutura atômica, onde vão ter atividades que os alunos, né, que estiverem nessa estação, eles vão resolver essa questão, essa atividade diversificada. Tem que ser uma atividade dinâmica, legal, prazerosa, que ele vai assimilar a partir, ó, ele passou lá naquela estação, né? Ou ele já lembrou dos conhecimentos prévios trabalhados daquele conteúdo e vai conseguir desenvolver. A terceira estação, quando der o tempo, ele vai resolver, eles alunos vão resolver caça-palavras e cruzadinhas daquele determinado conteúdo. Então, novamente, ele vai estar fixando aquele conteúdo que você já trabalhou previamente com ele. Na quarta estação, ele vai ter um jogo de estrutura atômica, onde os alunos daquela estação eles vão jogar entre si, verificar quem vão acertar mais, né? Esse jogo em si aqui é um jogo da memória, né? Então, eles vão assimilar as cartas, a carta com o conceito da carta, né? Então, por exemplo, próton, vai ter a imagem de um próton, aí vai ter outra carta que vai estar explicando o que é um próton. Ele tem que acertar, mas é um jogo. Então, aqueles alunos vão estar jogando ali e dessa forma assimilando de forma lúdica, diversificada, espontânea ali o conteúdo. A próxima rotação é um simulador de laboratório virtual, que, né, a sugestão que eu vou trazer para vocês, que eu vou mostrar, é a plataforma FET Colorado. E para fechar, né, na hora do fechamento desse conteúdo, na verdade, aqui já não é uma estação sozinha.
O último tópico, a gente vai fazer esse fechamento com todos os alunos. Então, depois que todos eles percorrerem todas as rotações, nós vamos fechar essa aula fazendo um quiz, né? Um quiz onde eles vão acessar através do celular, ou você pode projetar, mas nós vamos fazer um quiz onde vai ser debatido nesse momento os conceitos que restaram dúvidas, os conceitos principais, e olha aí de novo a ludicidade, né? Eles vão estar de forma lúdica, respondendo as questões de tudo aquilo que ele já passou nas estações, né, anteriores. E outra coisa, eles vão estar muito mais atentos e preparados e com sangue nos olhos, como diz assim, para acertar essas questões do quiz. Né? Por quê? Porque é uma competição, alunos são competitivos, nós somos competitivos. E outra coisa, lá no início, quando o óbvio tem que ser dito, você já orientou a ele que depois de todas aquelas estações, né, que ele passou referente ao conteúdo de estrutura atômica, lá no final, o fechamento dessa aula vai ser um quiz. Então ele vai estar durante o processo muito mais atento. Por quê? Porque ele quer acertar, ele não quer errar, ele não quer perder. E como ele quer acertar, ele vai participar de uma maneira muito mais ativa. Nesse segundo momento agora, eu vou mostrar para vocês cada uma dessas sugestões de atividade. E onde eu consigo encontrar essas atividades? Gente, lá no link, né, da minha bio do Instagram, @inayaraquímica, tem o link da bio. Nesse link da bio, vocês conseguem encontrar todas essas sugestões de atividades, né, que eu estou mostrando aqui na estação por rotação. Então, convido vocês a seguirem novamente, né, a página @inayaraquímica e marcar o arroba, dizendo qual foi o momento mais legal aqui, mais relevante para você durante essa nossa palestra. Então, vamos lá para o segundo momento dessa nossa palestra da Semana Pedagógica do Bom Shot, onde eu vou apresentar um pouquinho mais de cada uma dessas atividades das estações, né, por rotação, para que faça muito mais sentido para você. Então, vamos lá. Pra vocês entenderem melhor todo o sentido de como vai funcionar, então, cada uma dessas estações apresentadas. A primeira delas é a aplicação do mapa mental, ou do resumo, onde os alunos vão ser orientados de acordo com o conteúdo da aula trabalhada. Lembra lá que o conteúdo dessa aula trabalhada é estrutura atômica? Então, o aluno, ele vai ter um mapa, os alunos que estiverem nessa estação, eles vão ter acesso, no caso, né, nessa sugestão da nossa aula, a um mapa mental com as palavras-chave, com os conteúdos relevantes, principais do assunto a ser trabalhado, de forma em que eles vão anotar as palavras-chave, eles vão fazer a discussão e a contextualização nesse momento que eles estiverem nessa estação. Então, é importante que você prepare, né, um vídeo, um mapa, um resumo, e nessa aula em questão da estrutura atômica, eles vão ter acesso a mapas mentais para leitura e anotação dos pontos principais, seguindo posteriormente para a próxima estação. Na estação número 2, ele vai ter atividade diversificada sobre estrutura atômica. Então, ele tem a atividade que você pode disponibilizar para ele. No caso, eu deixei duas opções, né? Ou colorida, né? Para fazer mais sentido, porque nós somos muito visuais, onde com a equipe que estiver nessa estação, eles vão resolver essa atividade diversificada. Ou também existe a possibilidade dele trabalhar a atividade, né, em preto e branco, para impressão pra gente, né, dependendo da escola, fica mais tranquilo. Você pode deixar já um gabarito pronto para posteriormente disponibilizar, ou ao finalizar, né, da aula, dessa rotação por estação, você apresenta o gabarito com a correção para que ele possa assimilar ali, então, o sentido. Então, e tem outras atividades que você pode deixar disponível durante esse momento da atividade diversificada. Lembrando que você está com uma sala, né, com seus alunos, e vai dividir esses alunos por estação.
Então, no momento em que eu tenho um aluno nessa atividade diversificada, eu vou ter alunos, né, na estação de resumo, ou mapa mental, ou até mesmo um vídeo, vou ter alunos nos jogos, vou ter alunos utilizando a plataforma FET Colorado e assim sucessivamente. Deixa eu apresentar a terceira possibilidade aqui para vocês durante a aplicação dessas estações, né? Dessa rotação por estações. Como sugestão da terceira estação, então, nós temos aqui, né, a questão de um caça-palavras. Novamente, você pode utilizar um mapa mental, né, para ele se orientar, e depois os alunos, eles vão, então, procurarem ali de forma bem divertida, bem lúdica, as palavras no caça-palavra. Aqui eu também deixei à disposição o gabarito, né, para que fique mais intuitivo ali durante a procura. Tem atividade, né? Esse é o gabarito por professor, não necessariamente o aluno precisa ter acesso a isso, é mais para você, professor, acompanhar essa atividade, né, durante esse desenvolvimento da aula. E como sugestão também nós temos ali a cruzadinha. Então, aqui tem as orientações, as perguntas, né, no horizontal, na vertical, e os alunos que estiverem nessa estação, eles vão resolver ali a cruzadinha sobre a estrutura atômica, sobre a estrutura da matéria. Então, essa é mais uma, né, sugestão de estação para a sua atividade de metodologia ativa. Vamos lá para a próxima. Nesse momento, nessa estação, os alunos eles vão estar, então, jogando o jogo da memória da estrutura atômica. Então, é importante, né, deixar as regras bem claras. Então, você pode imprimir as regras do jogo para que os alunos que estejam nessa rotação entendam o que é para ser feito, mas basicamente eles vão ter cartas, né? E eles vão ter que identificar a carta da imagem com a explicação, com a representação. Vou mostrar para vocês aqui. Então, olha, ele tem o próton, a imagem do próton, que tem carga positiva. E aí eles vão ter que encontrar, né, a carta que tem o conceito do que é próton. Então, próton é uma partícula subatômica que tem uma carga positiva. Então, eles têm que encontrar o parzinho. Nêutron, aí tem lá falando que é o nêutron e a explicação. Então, os alunos nessa estação, eles vão jogar o jogo da memória da estrutura atômica, que é mais uma atividade que você pode aplicar de forma divertida, lúdica e também significativa para a fixação do seu conteúdo. Vamos lá que eu vou mostrar mais sugestões de estações para rotação, né? Para essa atividade de metodologia ativa que vocês vão aplicar agora nesse 2023. Na plataforma FET Colorado, que é um simulador, são simuladores virtuais em laboratórios de química, você vai em simulações química e existe uma simulação que é para montar o seu átomo. Então, monte o seu átomo. Você vem aqui e desmarca, né? Ou marca a opção que você quer, ou você consegue pesquisar também. Mas aqui embaixo, ó, monte um átomo. Aqui você consegue trabalhar conceitos da estrutura atômica. Então, vai carregar, você vai clicar e vai utilizar. Lembrando que lá no link da bio do meu Instagram, também tem uma Masterclass de laboratórios virtuais, onde ela é focada principalmente na utilização da plataforma FET Colorado na sala de aula. Agora eu vou mostrar para você qual a sugestão para finalizar, para fazer o fechamento de toda a tua aula, utilizando um quiz com os alunos. Como fechamento da sua aula, né, você pode utilizar a plataforma do Mentimeter.com para fazer um quiz. Então, de forma gratuita, você consegue criar previamente 5 questões, né? Então, você vem aqui e consegue escolher a forma que você quer trabalhar. Normalmente, eu gosto de trabalhar com múltipla escolha. Então, você vem lá, escolhe a forma que o seu quiz vai acontecer, né? Então, perguntas e respostas, ou selecione uma resposta. Eu gosto de trabalhar com essa. Vocês vão escrever, colocar aqui previamente, né, a questão, as alternativas, vai assinalar qual é a afirmativa correta e vai salvar. Quando você finalizar esse preparo que a gente faz previamente,
você vai, durante o momento da sua aula, compartilhar com os alunos apenas o link do quiz. Eles vão acessar com o celular e vão começar a jogar. Mais dúvidas, né, que vocês tiverem sobre passo a passo sobre como preparar um quiz do Mentimeter, lá no meu canal no YouTube, que o link também tá na bio do Instagram, ele tem um vídeo explicando passo a passo como você faz para preparar suas questões, salvar e compartilhar o link com seus alunos. Então, aqui foram as sugestões. Quero deixar bem claro para vocês duas coisas. Quando você for trabalhar a plataforma FET Colorado, é importante que você deixe um tablet, um notebook ou algum aparelho disponível para que aquela equipe que estiver naquela estação possa ter acesso, ou, né, até mesmo pelo celular deles, eles possam ter acesso ao simulador virtual e utilizar durante a sua aula. Quando eles forem finalizar essa etapa, né, essa conclusão da aula, é importante que você projete esse quiz e solicite que os alunos possam logar através do celular deles para poder, então, utilizarem o quiz, certo? Aguardo vocês, então, lá no @inayaraquímica, novamente frisando para vocês que no link da bio do Instagram vocês vão encontrar todas essas sugestões de materiais das estações, vão encontrar também orientações sobre a Masterclass sobre laboratórios virtuais e também um link para o meu canal no YouTube, onde eu tenho explicando passo a passo como vocês podem preparar, montar quiz utilizando o Mentimeter. Então, corre lá para conferir. Obrigada, um forte abraço. Precisando entrar em contato com a professora Inayara Bortoleto, o meu Instagram é @inayaraquímica, meu e-mail está disponível aqui e o WhatsApp também, tá bom, gente? Então, um forte abraço, aguardo vocês nas minhas redes sociais e aguardo também as marcações do @inayaraquímica daquele momento bacana, especial, mais relevante ou super relevante da nossa palestra dessa Semana Pedagógica do Monshot 2023. Um forte abraço, gratidão, tchau, tchau. E aí, gostou dessa palestra? Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Monshot Educação, denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Monshot, teremos condições especiais. Se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo abrindo essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. E ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá!